O que para o homem é o fim, para Deus é só o recomeço. O que para você foi dado como acabado, para Deus é só uma nova história. A palavra do Senhor aqui em Gálatas 1, ela vai nos dizer a qual Paulo ele foi chamado por Deus. Aqui Paulo ele vai nos dizer a qual desde o ventre da sua mãe ele foi alguém escolhido pelo dedo de Deus. Talvez por olhar de muitos, a história de Paulo era uma história fracassada. Talvez para muitos, talvez até mesmo para Paulo, a sua vida não tinha mais jeito. Talvez muitos que olharam para Paulo, talvez deram por perdida a sua história. Mas eu quero dizer para você que para o olho do homem, para as pessoas aí de fora, podem até mesmo apontar e dizer para você que você é apenas mais um. Podem até mesmo olhar para a tua história e dizer que o teu fim vai ser um fim trágico. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que muda a história. Eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que escreve uma história nova para mim e para você. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre o chamado de Paulo. A palavra do Senhor aqui em Gálatas 1 vai nos dizer que Paulo ele foi chamado pelo Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que até mesmo antes de Paulo nascer, ele já havia sido escolhido pelas mãos do Senhor. Mas nós conhecemos uma história a qual Paulo ele seguiu o seu caminho. Nós sabemos dessa história onde Paulo ele perseguia, ele matava os crentes. Paulo ele perseguia Jesus até que chegou um determinado momento que a salvação chegou sobre a vida de Paulo. Até que chegou um determinado momento que Paulo ele foi convertido e as escamas que estavam nos seus olhos, elas foram caídas e Paulo foi liberto. E a palavra do Senhor aqui em Gálatas 1, ela vai nos dizer que Paulo ele não pregava aquilo que vinha do homem, mas Paulo pregava aquilo que vinha de Deus. Paulo ele não pregava aquilo que vinha de si próprio, mas ele era totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui uma história de alguém a qual foi levantado para gerar, alguém que foi levantado para fazer a diferença, alguém que foi levantado por Deus e não pelo homem. Talvez aqui julgaram a história de Paulo, talvez disseram que para ele não havia salvação. Talvez olharam para a história de Paulo dizendo que para ele nada poderia ser feito. Mal sabiam aqueles que olhavam para a história de Paulo que ele era alguém escolhido por Deus. Mal sabiam que Paulo, ele antes de ser gerado, antes do seu nascimento, ele era escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu digo ao teu coração, à tua vida, o que para você é o fim, o que para o mundo é o fim, para Deus é um recomeço, para Deus é uma nova história. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que ainda há saída, que ainda há uma chance para você. Paulo, ele se rendeu. Paulo, ele permitiu ser moldado pelas mãos do Senhor. Paulo, ele permitiu que o Senhor mudasse a tua história, que o Senhor fizesse o sobrenatural sobre a vida dele. E vemos uma linda história aqui na vida de Paulo. E assim o Senhor tem uma nova história para você. Assim o Senhor tem um novo começo para você. Em nome do Senhor Jesus, que você possa receber essa palavra, que você possa guardar ela no teu coração e entender que existe sim uma saída para você. Entender que existe sim uma solução para você. Porque Deus é aquele que muda história. Porque Deus é aquele que faz o sobrenatural acontecer sobre a minha e a tua vida. Assim como ele fez com Paulo, porque ele não foi escolhido pelo homem, ele não foi separado pelo homem, ele não teve um encontro com o homem, mas ele teve um encontro com aquele que o separou, com aquele que o escolheu, com aquele que desceu aqui na terra, com aquele que sofreu e padeceu por mim e por você, porque esse nos deu uma nova chance para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fica com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.